Bom dia, meus amados irmãos, irmãs. É com muito prazer e com muita alegria que cumprimento a todos aqui desse lugar maravilhoso, lindo, nesse pomar às margens dessa represa tão linda, um lugar tão bonito, que dá para ter uma ideia da maravilha inigualável que um dia nós viveremos neste mundo, quando ele for restaurado. Para estudarmos a 9ª lição deste último trimestre de 2013, com o tema Juízo Pré-Advento, eu gostaria de convidá-los para uma oração. Querido Senhor, muito obrigado por este privilégio de poder abrir a Tua Palavra mais uma vez e buscar entendimento para as nossas vidas. Buscar entendimento para viver e transmitir aos que nos cercam acerca das maravilhas da Tua mensagem, da verdade que Tu nos tens revelado. Nós Te agradecemos e Te suplicamos que nos unjas com o Teu Santo Espírito para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. O juízo pré-advento, que é o tema central dessa semana, foi destacado Daniel capítulo 7, o verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Uma mensagem profundamente escatológica e que nos fala muito. Com certeza o tema, com o tempo que temos, é insuficiente para abordar todo o esboço que o tema requer. Mas de uma maneira bastante sucinta, tiraremos as lições necessárias a que o tema requer para esta semana. Em primeiro lugar aqui, nós vimos que os salvos, como em todas as mensagens do próprio Cristo, quando teve com seus apóstolos, eles são convidados para as bodas do Cordeiro. E ali tem toda uma estrutura de convite, chamado, traje especial, roupa adequada. E nós sabemos que Cristo providenciou tudo isso para nós. Na própria parábola ele dá a roupa. E lá no Apocalipse apenas diz que é uma roupa branca. E nós sabemos que isso representa a justiça de Cristo. Então, o primeiro passo é ter humildade. Ao aceitarmos essa roupa, nos dispomos a ser humildes e deixar que Ele nos conduza pela sua justiça e pelo teu amor. E de uma maneira mais ampla, quando olhamos para o livro do Apocalipse, no capítulo 20, o verso 4, ao invés de bodas, de festa, que realmente é festa, é bodas, mas tem algo muito sério dentro dessa festa com roupa especial. Lá diz que nós nos tornamos um corpo de jurados, que Paulo inclusive comenta, Pedro também comenta, que nós julgaremos até os anjos que caíram nesse corpo de jurados durante o milênio. Entrando mais dentro do contexto da lição, no segundo tema da lição, ou a lição de domínio, nós temos então aí a visão e o juízo. No contexto da visão, tem coisa demais para ver, mas muita coisa.
de arrancada, nós podemos dizer que esse texto, como outros na Bíblia, apresenta uma inquestionável exposição de ufologia bíblica. É um assunto que incomoda muitas pessoas. Mas sabe, hoje de manhã eu estava chegando de uma viagem, estou ainda em viagem, indo para a minha cidade. Eu tinha ido levar minha mãe lá em Minas. E minha mãe é uma pessoa, é uma boa cristã, ela é ministra da Eucaristia na religião dela, inclusive, e muito zelosa com a religião dela. E eu sirvo a Deus há tantos anos nessa fé, a fé que tenho vivido e apresentado ao longo de mais de 30 anos. E sempre que há oportunidade, às vezes conversamos, eu e minha mãe. E nessa viagem de lá para cá, aconteceu um negócio interessante, que não foi a primeira vez. De forma diferente, outras vezes aconteceram, mas eu parei para refletir. Em um certo ponto da conversa, que ela deu oportunidade, eu consegui expor a verdade do Senhor. Só que chegou num ponto que ela virou para mim e disse: filho, eu estou cansado, filho, chega, eu estou cansada, você está falando muito. Ô, minha mãe, eu não imaginei que eu fosse cansar a senhora, me desculpa, mamãe, está tudo bem. E aí eu me concentrei na direção e vim pensando, gente, ela lá desenvolveu a fé dela segundo a forma com que ela aprendeu na religião dela e se apega com tanta garra que tentar ouvir, por mais que seja verdade, pura e cristalina das Escrituras Sagradas. O Espírito Santo tem tantas estratégias para alcançar as pessoas que em muitos casos ele acaba dobrando as pessoas pelo próprio cansaço. É incrível, né? E esse assunto de ufologia bíblica é a mesma coisa. Eu estou pregando para pessoas da minha fé e tem pessoas que não suportam ouvir isso aqui. E pelo cansaço, às vezes, de estar ouvindo tantas vezes, quem sabe reflete um pouco. Não é um ponto de salvação realmente. Realmente não é um ponto de salvação. Mas sabe, um dia, todo mundo está esperando Jesus voltar. E está imaginando ele de uma forma manifestando no céu. Só que o diabo contou tanta mentira para a humanidade cristã, que aqui na abertura da lição mesmo, nós vimos aqui, no manual da lição, dá para ver aqui bem na capa, o anjinho aí desenhado, com uma asa de passarinho enorme aberta. É como se Deus precisasse de clonar seres humanos com aves. Que essa é a forma que a maioria dos cristãos veem em qualquer religião. E veem os anjos. E anjo, de Gênesis ao Apocalipse, não tem um texto sequer, que diz que anjo tem asa. Diz que querubim tem asa. E querubim nós já vimos incansavelmente que eles têm asa, é durinha, não é de pena não. E além das asas tem roda, tem propulsão, tem barulho, tem de tudo. E Deus monta no querubim e voa pelas asas do vento. Salmo 18, verso 10. E várias outras passagens. Então as pessoas, muitos, estão imaginando Jesus voltar com o céu cheio de passarinho, né, de anjo, cheio de asas, essas asas com pena e tudo. E Deus tão perfeito que Ele criou todo mundo à sua imagem e semelhança. E pode atravessar a parede, pode aparecer aqui, desaparecer onde quiser, e tudo bem, mas não tem asa. Que tem asa é querubim nós já vimos que tem roda e tudo mais. Então a visão aqui de Daniel, pelo cansaço para muitos, né? Vamos analisar um pouco da visão antes de analisar o foco principal da lição, que é o juízo. Que gracinhas.
Até os passarinhos gostam, né? E o ser humano cansa de ouvir a verdade às vezes, né? E eles estão aqui perto de mim, bem encostadinho em mim. Olha que gracinha. Eles cantando aqui do meu lado. Quietinho, quietinho. Muito bem. A visão em si. No capítulo 7, o verso 10, mostra então esse rio que manava, que saía diante, um rio de fogo, que manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Vamos um pouco analisar a visão em si. Detalhes interessantes. Pegue uma folha, põe em cima da sua mesa, pegue um papel e uma caneta. Abra 3 colunas. Coloca Daniel 7 na primeira, coloca Apocalipse 4 na segunda e Ezequiel 1 na terceira coluna. Vamos analisar alguns pontos de paralelos. Em primeiro lugar, em Daniel 7, do verso 9 até no verso 14, nós vimos aí uns tronos, no plural, e destacando um principal, que é o trono da majestade. O rio de fogo, que o texto já mostrou, rodas de fogo, o ancião de dias e um semelhante ao filho do homem. Agora mesmo comentaremos sobre o resto da visão que fala dos livros do juízo. Vamos lá em Apocalipse 4 agora e vamos analisar no capítulo 4, versículo 1 ao 11. Aí nós vimos também tronos no plural, depois temos um destaque que era 24 tronos e mais um, que era o principal, que é o da majestade. Do verso 1 e 2, esse principal, que é o da majestade, observe com detalhes que o profeta João viu uma portinha nesse trono, lá no céu, e ele foi chamado e subiu até lá. Lá naquela portinha onde tinha um semelhante ao Filho do Homem, como lá em Daniel e como nós vamos ver lá em Ezequiel também. Coisa mais interessante. E João foi arrebatado até lá, sem asa, sem nada. E foi arrebatado lá, foi parar lá em cima. Mas vamos ver mais de perto isso aí. Veja que, bem, que como nós vimos, tem um assentado lá em cima, né, semelhante ao Filho do Homem. Nós vimos que João foi. E nos lembra esse momento de João, Filipe. Lembra de Filipe? Ele foi arrebatado até perto do eunuco, desceu do arrebatamento, do transporte que levou ele até ali, chegou até o eunuco, ensinou o livro, explicou o livro de Isaías para ele, batizou o eunuco e entrou de novo no mesmo transporte que o Espírito Santo estava dentro também. E o Espírito Santo o levou para Azoto. Azoto estava a 40 quilômetros daquele ponto. Imagina só Filipe, do nada aparecer andando no meio do povo lá em Azoto. Só imagina a cena. Que situação. Se alguém viu, não ficou parado para escutar história nenhuma. Ah, mas pode ter certeza que não. Mas continuando o nosso estudo, veja que no verso 3 do Apocalipse 4, o profeta, como estava entendendo, ele não tinha muito o que comparar em sua época, por isso era muito difícil para eles, mais do que para nós, entender certas visões e passar por certas situações que eles passaram. Ele comenta que o que ele estava vendo, esse ser que estava sentado lá em cima, e na sua aparência, ele tinha aparência de pedra preciosa, de esmeralda, de jaspe, de sardônica, de várias pedras. E ao redor dele tinha um arco-íris. Veja bem, ao redor de quê? Daquele trono, que ele agora está chamando de ser, e que tinha aparência de pedra preciosa. Por que pedra preciosa? Porque cada pedra preciosa dessa tem uma cor específica que não muda. É eterna a sua cor. O profeta queria apenas mostrar
O Espírito Santo, para quem estivesse no futuro, como eu e você, a olhar para o que ele estava vendo, para aquela visão, temos condições de interpretar melhor. Era dessa cor que ele estava vendo. E agora arco-íris, em torno do ser, manifestação ufológica, todas, os UFOs, os sistemas de transporte que aparecem, todos têm esse sistema de mudando de cor a luz em volta. Todo mundo sabe disso. Até nos filmes, que tem muita fantasia, que foi baseado em quem já viu alguma coisa, né? E a própria Bíblia está aí mostrando registro do gênero. Mostra também aí então o mar de vidro, que nós vamos ver que tinha também lá em Ezequiel. Do trono saía, desse trono que ele estava vendo, presta atenção, saía relâmpagos, vozes e trovões. Vozes, tudo bem, alguém estava lá pilotando. Esse ser que estava chamando de trono, gigantesco, da cor de pedra, com aparência de pedra preciosa, por causa da cor, da iluminação, e arco-íris em volta, né? E tinha alguém lá. Mas relâmpago e trovões, se imaginar o barulho de uma máquina dessa, dá para entender bem. Porque uma máquina, se um avião nosso, um avião Boeing, um avião de carreira faz tanto barulho, imagina uma máquina de 100, 200, 300 metros de comprimento. Imagina aquela que vai trazer a Cidade Santa para cá, que não vai ter asa nela também, asinha de passarinho. Vai vir numa nave, numa espaçonave gigantesca, que a irmã White chama de carro de rodas vivas. E é curioso que esse Apocalipse 4, lá na altura do verso 8, que já está abertamente falando de 4 seres viventes, que é 4 querubins, com aquelas caricaturas, aqueles brasões de leão, de boi, de águia e de homem, os 4 brasões que tem, 2 na frente e 2 atrás. Esse que tinha rodas, lá no verso 8 está dizendo que quando eles estavam voando, estava falando santo, santo, santo. E o do grande conflito, do mesmo jeitinho. Lá na altura da página 650, 670, do grande conflito, versão antiga. O carro de rodas vivas, que vai levar a gente para o céu. E também fala, desse Apocalipse, que diante do trono tinha lâmpadas ardentes, parecendo como se estivesse viva. Imagina que o Daniel, ele comentou bem lá voltando lá atrás, que a visão foi noturna, a visão que ele teve. Leia lá em Daniel para você ver no capítulo 7. Ele deixa bem claro que foi uma visão noturna. E ver esses elementos em movimento, em visão noturna, seja raio, seja fogo, seja incandescência de qualquer natureza, qualquer tipo de iluminação, para quem só conhecia lamparina ou tocha, iria falar que era lâmpada incandescente e outras coisas mais. Arco-íris, porque não tem jeito de confundir. Luz branca, como o dia, chama de sol. E assim por diante. Vamos agora para Ezequiel capítulo 1, do versículo 26 ao 28, também mostra esse trono, que com porta lá em cima, com um semelhante ao filho do homem, com arco-íris em volta. Olha lá para você ver. E lá no verso 22, o mar de vidro, cristal terrível, e outras traduções. Do verso 1 ao 5, de Ezequiel 1, diz que estava lá fogo, nuvem, né? E um barulho lá no verso 24, de exército de cavalos. A voz do Onipotente, o barulho de muitas águas. Já pensou? Quem não vê, quem não quer. Em cima do mar de vidro, a nave-mãe aterrissada em cima dele. De dentro dela saem 4 seres pequenos. E esses seres pequenos é tão pequenininho que a hora que ela aterrissou perto do profeta, a roda dos 4 seres viventes, a rodinha dele, era da altura do profeta. Imagine agora você,
o tamanho do sistema de transporte que estava dentro da nave-mãe. Imagina o tamanho da nave-mãe. Imagina se não vai fazer barulho. Mas é barulho para fazer medo. Isso sem lembrar daquela da ilha de Patmos, em Apocalipse 10. Um pezinho dele está no meio da ilha de Patmos e o outro está lá no meio do mar. O profeta muito louco, a cara no chão de medo. Jesus teve que ressuscitar ele para dar conta de escrever o resto do Apocalipse. Então presta atenção. Daniel também foi com a cara no chão. Ezequiel foi com a cara no chão. O Espírito Santo pegou ele e levantou pela trancinha do cabelo para pôr ele dentro de um trem daqui. Que se fosse para entrar sozinho, não entrava. Paulo falou: eu não sei se eu estava vivo ou se eu estava morto, mas eu estava lá dentro. Desde que negócios mais interessantes, né? E aí, a coitada da minha mãe, para ouvir a mensagem mais simplificada, né? Crua e nua da palavra de Deus, cansou, né? Tive que quietar, dar um tempinho, mas aqui lá o Espírito Santo já vai trabalhar com ela, com a graça de Deus. Mas, e a gente, o que está esperando? Está esperando o céu cheio de garcinha? Igual aquela que está ali dentro do lago, ali na represa? Tem uma bem ali atrás, bonito. Imagina o ser humano que precisa com uma asa daquela. Mas tá certo. Mas vamos voltar para a visão do juízo, que tem muita coisa dentro dessa lição para a gente falar e não dá tempo de falar tudo. O juízo, quando abre os livros, também é outra coisa interessante. Paulo diz que são ditos indizíveis o que ele viu lá. João, Daniel já comparou com o livro, porque na época dele o que tinha para comparar era livro. Mas o que Paulo viu e o que João viu, o que Daniel viu e os profetas, gente, se nós temos esse computadorzinho, temos satélite, nós que somos bobinhos, vocês imaginam o que não tem no céu, meus irmãos? Só imagina. Equipamento que grava até o pensamento, está lá, que mostra bem claro. Coisa que a nossa cultura não tem ideia. Mas está lá, arquivos vivos, lá no céu. Arquivo da vida, arquivo memorial, arquivo da condenação. Esse livro da vida, que é o arquivo da vida, e o livro de Deus, é a mesma coisa, é o mesmo livro. Se está lá dentro, está salvo. Se não está lá dentro, está arriscado, está perdido. E se está perdido, está no da condenação. E um terceiro é o memorial, ou das obras, que consta o registro de todos, salvos e perdidos. Obra está registrada ali. Se foi para o livro da vida, está registrado lá. Passou para o livro da vida e as obras continuam no caminho da luz. E se foi para o livro da condenação, está lá e está no caminho das trevas. E amanhã nós vamos estar checando. Pega os livros da condenação, com o nome de um por um, começando com o primeiro ser que caiu lá no céu, que já vai estar condenado, segundo a palavra de Deus. Nós vamos comentar mais sobre isso daqui um pouco. E o restante dos seres que caiu, porque aquele já está condenado, já está encerrado o assunto dele. Ele não tem volta mais. Mas os demais, os anjos que caíram, os anjos que caíram e não tiveram volta, não se arrependeram, esses nós vamos julgar. Eu queria comentar uma outra coisa do capítulo 7 de Daniel. O capítulo 7, na realidade, fala de 4 grandes animais. Esses 4 animais, o leão representando o Império Babilônico, daquela época que teve domínio mundial e também oprimiria o povo de Deus, mas foi usado como instrumento na mão de Deus para poder dar uma lição no povo de Deus naquele tempo. Mas infelizmente o nome Babilônia se estende a mais coisa. Ao Apocalipse 17, a grande meretriz, a grande Babilônia, né, que está sentada sobre muitas águas e fica criando confusão e mentira e embriagando as pessoas no mundo inteiro. Até dentro da igreja tem gente embriagada com vinho de Babilônia. Pessoa que não consegue ter paciência para ouvir a verdade, por mais dura que seja, um assunto igual esse aqui que eu comentei agora há pouco, tem gente que não tem, que consegue se deixar, mata. Mata os outros, dá tiro, não dá conta, se apertar, dá pedrada, investe. Eu já passei situações difíceis, sem insistir, sem nada, só de fazer uma simples abordagem numa lição que aparece, mas já passei cada aperto. Mas Deus tem misericórdia de todos nós e cuida de todos nós, né? Mas Deus é que sabe. Mas olha que esses animais de Daniel, o primeiro então representando Babilônia, o segundo representando a Medo-Pérsia, que é o urso, né? E o terceiro
o leopardo de 4 cabeças, representando a Grécia, e as 4 cabeças, o leopardo de um modo geral veio no Alexandre o Grande. Quando ele morreu, o reino dele seria dividido em 4. Lisímaco, Cassandro, Silueca e Ptolomeu, os 4 generais de Alexandre o Grande, que dividiu o reino entre eles quando ele morreu. E de um desses reinos, por interesse, por curiosidade, daria a existência ao reino de Roma, o Império Romano, que é representado aí por esse esquisitão, esse animal esquisitão que não tem na fauna mundial, mas que tem 10 chifres, do qual 10 desses chifres, 3 cairia e nasceria um pequeno lugar dele, com boca parecendo boca de gente, olhos, e que falaria blasfêmias, etc, etc, e que oprimiria e perseguiria o povo de Deus. Esses 3 que caíram eram os vândalos e ostrogodos, 3 dos 10 povos bárbaros que invadiram a Europa e transformou ela na atual Europa em 10 países. Esses 3 que não concordaram com a união de Estado e Igreja proposta pelo imperador Justiniano, e então juntou 7 contra 3 e logo ia sair do ar. Em 538 estabeleceu a supremacia papal e desencadeou o que se daria mais tarde no processo chamado e conhecido por Inquisição. Mas sabe, meus irmãos, o que eu queria chamar a atenção que esse animal esquisitão, se a gente for lá para Apocalipse, no capítulo 13, o versículo 1 e o versículo 2, mostra a besta que sobe do mar, o papado, que é a mesma ponta pequena aí de Daniel, que cuidaria mudar os tempos e a lei de Deus, no verso 25 de Daniel, mas ele tem a característica desses 3 grandes animais de Daniel e é o quarto. A ponta pequena do quarto. Ele era semelhante ao leão, no verso 2 de Apocalipse 13. Falava como o leão, como o rei, né? Ele tem o apoio de Estado e Igreja, do urso, né? Medos e persas, representado pelo urso. E tem a esperteza, a diplomacia do leopardo, né? A inteligência, a astúcia, os movimentos, de um canto do outro mundo. Mas que o dragão, o diabo, deu seu trono e grande poderio. E que a própria besta da terra, depois no capítulo 3, verso 11, verso 12, teria todo o poder da primeira besta na sua presença, a ponto de dominar a terra e os que nela habitam e fazer o planeta Terra adorar a primeira besta, que é o papado. Animais em profecia são formas de governo. Besta é a união de Estado e Igreja. E Apocalipse apresenta 3 bestas. O do mar, o papado, uma forma de governo. A França, outra forma de governo, que se declarou guerra contra a Bíblia durante a Inquisição. E os Estados Unidos, a besta da terra, que surgiu lá no deserto. Muito bem, meus queridos irmãos. Finalizando o tema do juízo em si, aí no livro, nós vimos que os livros, olha lá, e um dia vai estar tudo na nossa mão. Nós vamos estar tendo acesso a esse material todo. O modelo de julgamento. Se a gente olhar agora, aqui nesse terceiro tema, para Gênesis, capítulo 3, verso 8 a 20, onde mostra aquele quadro investigativo do pai com o casal e a serpente, antes de expulsá-los do jardim. E evidentemente esse jardim foi recolhido, levado para o céu. Mas nos dá um perfil investigativo da misericórdia de Deus, antes de deixar as pessoas colher os resultados das suas escolhas, que seria muito amargo a vida da descendência daquele casal, daquela porta para fora. Mas lá dentro mesmo, apesar de todo aquele quadro investigativo, tem o quadro da providência, onde ele mata aquele cordeiro e mostra, explica para o casal que o filho dele, do mesmo jeito daquele cordeiro que não tinha culpa de nada, um dia viria e se ofereceria em resgate daqueles que querem a salvação. Por isso que a Bíblia chama de muitos. Ofereceu-se para todos, mas são poucos os que escolhem a Deus. Todos são chamados, mas poucos os escolhidos, porque poucos escolhem a Deus. O único indivíduo que não tem volta e que não vai fazer parte daquele juízo final, só tem uma sentença, só está faltando uma parte do julgamento para ele,
a cumprimento da sentença. Satanás. Se nós observarmos João capítulo 16, verso 11, o príncipe das trevas deste mundo já está condenado. Ele, Lúcifer, é o primeiro nome do livro memorial. Encabeçou a lista dos perdidos. E já tem gente demais de lá para cá. Mas ele não tem mais volta. Os que já morreram não tem mais volta. Desde o dia 22 de outubro de 1844, Hebreus 9, 27. Cabe a todo homem morrer e depois disso veja o juízo. O nome dele foi passar. Morreu, passa em revista no juízo. Nessa parte investigativa. E Deus já declara no final, absolvido ou condenado. Se está condenado, vai para a condenação. Livre da condenação. Livre da morte. Baseado nas obras que está no memorial. E no livro da vida está arriscado. Se é que algum dia esteve lá. Todos os nomes dos perdidos que já morreram estão ali. E quem está vivo e pecou contra o Espírito Santo também já está lá. Agora, quem não pecou contra o Espírito Santo ainda, e está com o coração aberto para a verdade, está à disposição. Os salvos serão o corpo de jurados de Apocalipse 20, verso 4, que julgarão e reinarão com Cristo durante esse milênio que passaremos no céu. No livro de Apocalipse é bem claro sobre isso. O quarto tema agora, a hora do juízo. Muito bem. No desfecho profético de Daniel, no capítulo 7, todo o contexto de juízo está inspirado na realidade do capítulo 8, verso 14, que fala da purificação que tinha no santuário hebraico aqui e que vai ter no celeste, que nada mais nada menos do que juízo. Por isso que o sumo sacerdote aqui na terra sacrificava um boi, que ele se tornava o juiz naquele momento, que ia interceder entre os homens e o céu, ia entrar lá dentro do lugar santíssimo. Mas no dia 22 de outubro de 1844, para cá, até o fechamento da porta da graça, está acontecendo essa fase que o Espírito Santo está aqui na terra, usando eu e você, para convencer o mundo ao nosso redor do pecado, da justiça e do juízo. Durante essa fase investigativa, porque para os vivos tem chance. Não tem ninguém que pecou tanto que não tenha chance. Tem chance. Quem está vivo e está respirando e não pecou contra o Espírito Santo, Jesus foi claro. Todo pecado, todo, sem exceção, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Jesus não falou mais, quem blasfemar contra o Pai terá perdão, quem blasfemar contra o Filho terá perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, jamais. Jamais. Mas então, não tem nada de tão ruim que você tenha feito nessa vida, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, que não tenha chance de se recuperar. Aproveite a oportunidade. Você não sabe quando será a última chance que você tem. Se é agora, atenda. Atenda. No fim, do julgamento, quarta-feira, ou o quinto tema, a hora do juízo vai acontecer, como nós vimos lá. E a hora de ouvir a verdade é agora. A decisão é nossa. Cada um de nós temos nossas escolhas. No fim do julgamento agora, em primeiro lugar, o encerramento do investigamento não é o fim do juízo ainda. Porque esse juízo, esse julgamento, que a parte investigativa apenas vai se concluir com o fechamento da porta da graça,
O dia que completar o evangelho a todo o povo, tribo e língua, que os 3 anjos voando pelo meio do céu, que representam eu e você, pregadores humanos aqui na terra, pegando as 3 últimas mensagens do evangelho eterno aqui na terra, a todo o povo, tribo e língua. O dia que isso fechar, esse evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gentes, e aí então virá o fim. O dia que isso acontecer, fecha a porta da graça. A primeira praga, ferida no corpo dos pés e cabeça, separa o joio do trigo. E Apocalipse capítulo 18, o verso 8, fala que em um só dia, que é dentro do milênio, é o primeiro dia do milênio, as pragas cairão, pranto e dor. E a humanidade ímpia vai provar o cálice da ira de Deus sem mistura. E sabe por que o mar e as águas doces também vai virar? Porque os seres que moram lá embaixo, ímpios também provarão. Porque não tinha porquê, então Deus contaminar de sangue o mar e os rios e as fontes das águas. Mas onde tiver um justo lá embaixo, daqueles de Filipenses 2:10 que dobra o joelho ao nome de Deus, lá ele não vai ter problema também não. E nem aqui em cima, como nos dias de Moisés, nem um cachorro vai mover a sua língua, onde tiver um verdadeiro servo de Deus. Mas ali só mostrou que encerrou a parte investigativa. E já era. Não tem mais volta, não tem mais jeito. E no final desse dia, Jesus vai estar vindo nas nuvens do céu. E vai levar todos os justos de todos os tempos. Os que morreram ressuscitam e vão ao encontro com o Senhor nos ares. Os vivos vão acompanhar atrás ao encontro com o Senhor nos ares. E Apocalipse 18, verso 10 diz que em uma só hora, aquilo que Pedro, em 2 Pedro 3, de 8 a 12, 13, diz que os elementos ardentes se fundirão em uma só hora. Tudo que o homem construiu com a mão dele vai estar destruído. Em uma só hora. O que o homem fez e o que o diabo fez, lá onde ele estiver. Em uma só hora vai destruir tudo. E nós vamos passar 1000 anos no céu. E eu queria chamar a atenção de um detalhe agora. Muitos erroneamente têm pregado que termina o milênio, terminou os 1000 anos, terminou a fase do juízo final, então, que a cidade santa já está descendo. Não é assim. Apocalipse 20, verso 3, fala que depois importa que o diabo seja solto por um pouco de tempo, ao ser ele preso. E do verso 7 ao verso 10 é bem claro que ao ser ele solto, terminando o milênio, ele é solto a sua prisão e volta a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, extensão e expansão. Quer dizer, que nação é essa? Se ficou tudo destruído em uma hora, Deus deixou tudo destruído. Que nação é essa que ele voltou a enganar? Claro, ele reconstruiu o mundo em 1000 anos. E agora os ímpios vai estar vivendo plenamente a operação do erro. Não podemos afirmar. Mas olha, o único fim do mundo que teve foi o dilúvio. E o dilúvio durou 7 meses e 14 dias. A única tribulação que aconteceu. Depois, uma outra indicação sugestiva, o ministério de Cristo, 3 anos e meio. Da morte de Cristo até ao fim da graça para os judeus, mais 3 anos e meio, no ano 34. 3 anos e meio antes de Jerusalém ser destruída, foi cercada, foi o sinal para os cristãos sair. E no ano 70, quando foi destruída, não morreu nenhum cristão lá dentro. 3 anos e meio quando começaram a pôr fogo nas Bíblias, juntaram em praça pública. Quando a França comprou encrenca contra o céu e se tornou a besta do abismo. Sei lá se 3 anos e meio vai durar o decreto dominical todo, com 7 meses e 14 dias o decreto de morte. Se 3 anos e meio esse tempo que vai durar aí, depois do milênio, esse pouco de tempo que Apocalipse 20, verso 3 está falando, mas é depois do pouco de tempo, é depois do engano do diabo a essas nações, é que a cidade santa então vai descer, lá no Monte das Oliveiras, que vai partir no meio, conforme Zacarias 14, verso 12 diz, que o diabo e os seus anjos vão cercar, e vai chover fogo e enxofre do céu, e vai acontecer a execução da sentença, da obra estranha então do Senhor, que por bem-estar dos justos será obrigado a destruir com os ímpios. Sabe, irmãos, quinta-feira, ou sexto tema, o tribunal de Deus é a certeza mais responsável
que podemos apresentar. É biblicamente incontestável o tribunal de Deus. É uma certeza responsável apresentarmos isso. Por isso, é fundamental que sejamos revestidos com as tais vestes brancas, que sejamos então absolvidos, porque diante do tribunal de Deus, quem deixar para comparecer nela, diante desse tribunal, depois do pouco de tempo lá do milênio, já era, meu irmão, já era, minha irmã. É para destruição eterna, o extermínio. O texto de Salmo, capítulo 96, verso 11 ao 13, é escatológico, mostrando a terra renovada, plenamente escatológico, abordando um planeta, uma natureza renovada, porque a segunda volta de Cristo, o que nós conhecemos de natureza e que o homem construiu, vai estar tudo destruído. E o último tema dessa semana, o sétimo tema, um texto aí então de patriarcas, de profetas e reis, página 588 e 589. Aquele que mora no santuário celestial julga justamente. Ele tem mais prazer em seus filhos que pelejam com as tentações do que na multidão de anjos que lhe circundam o trono. Aliás, isso aqui está em Parábola de Jesus, página 176. Meu irmão, e essa apreciação que Jesus tem por mim e por você, por seres que caíram neste mundo e vivem neste mundo caído, possa ser correspondido pela nossa simples aceitação da tua mensagem, da tua palavra. E naquele dia eu e você estejamos lá, entre os salvos. Senhor Deus, encha-nos desta convicção, dessa certeza de naquele dia estarmos contados desde hoje entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Música